Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. A nossa convidada de hoje é a enfermeira estomaterapeuta Rafaela Rodrigues. Ela é bacharel em enfermagem pela Uninove e pós-graduada em estomaterapia na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. É professora de enfermagem de ensino técnico no SET e é ex-presidente do grupo de pele do Hospital Santana em Mogi das Cruzes. Seja muito bem-vinda, Rafaela. Obrigada. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Falar um pouco da estomaterapia, que é uma coisa muito importante para mim. A gente teve um encontro de estomaterapeuta no mês passado, no Alto Tietê, e para divulgar, né, a estomaterapia. A estomaterapia é vamos dizer, uma profissão que só tem 30 anos no mercado. É uma coisa muito nova. E assim, quanto mais a gente poder falar, divulgar, para as pessoas conhecer que como o nosso trabalho faz diferença para o paciente. Sim. E é um prazer a gente poder abrir esse espaço aqui para você falar sobre isso, Rafaela. E eu queria que, antes da gente entrar especificamente, como você conheceu, como você criou esse desejo por entrar na enfermagem, mas como você conheceu a estomaterapia e você falou assim, eu acho que eu vou entrar nesse ramo? Eu entrei na enfermagem. A minha irmã tem uma doença autoimune. Minha mãe descobriu, ela tinha 5 anos e eu tinha 11 anos e eu já vivia nos hospitais com ela. Ela chegou com 20% do fígado funcionante e foi uma coisa bem difícil. Só que por mais que eu estava dentro do hospital, eu fugia um pouco dessa área, mas eu sempre curiosa para saber o que estava acontecendo. E aí o meu tio é da área da enfermagem, e ele falou, vai fazer enfermagem. Aí eu falei, não tio, isso não é pra mim. E aí ele falou assim, vai fazer, quando você for fazer, depois a gente conversa, porque você tem um perfil. E eu amei. E eu tô aqui até hoje há 20 anos. E a estomaterapia foi, assim, a necessidade. Eu via que muitos enfermeiros, a gente tem muitas lesões, a gente tem muitos pacientes que necessitam de cuidados específicos e não tinha ninguém para poder manipular, para cuidar, para fazer um debridamento instrumental. Não tinha ninguém que sabia qual era a cobertura, porque hoje em dia a gente tem muita coisa no mercado, mas o que eu devo usar, como eu devo usar, em que momento, o que a lesão está mostrando para mim. E o que eu vou fazer? E até o médico, ele não sabia o que usar. Ele jogava na mão da enfermeira, muitas vezes colocava qualquer coisa e se desse certo, beleza. Mas se não desse certo, e aí? Muitas vezes o paciente perdia o membro, entrava em sepse, vinha a óbito, e tudo por causa de uma lesão. E foi assim que eu comecei a ir atrás, comecei a estudar e me apaixonei pela estomaterapia. Estou aqui e amo o que eu faço, amo mesmo. Eu fico 3 horas num curativo, assim, a minha irmã fala assim, como é que pode, como você... Porque eu vejo a lesão e eu falo assim, não, ela tá feia, mas você vai ver, ela vai ficar linda. Ela vai ficar linda, ela vai ficar perfeita. E a minha irmã fala assim pra mim, como que você vai achar uma coisa linda? Eu falei, não, ela vai ficar linda. Olha como ela tá bonita, vermelha, um vermelho vivo. E aí as pessoas falam assim, não, é só você mesmo. Não, mas é muito legal ver uma pessoa que é assim, tão apaixonada pela profissão e por isso que faz e, acima de tudo, ajudando os outros, né? É isso que é mais bonito. E eu queria, já deu pra ter um pouco da ideia do que é, mas queria que você explicasse o que é estomaterapia. Até no seu perfil profissional você já fala assim, já vou dar uma dica, não tem nada a ver com o estômago. Não tem. E qual a sua importância na área da enfermagem? Então, a minha importância, a gente tem, na parte hospitalar, a gente vê mais a questão de prevenção. Por quê? Um paciente, por exemplo, que ele está dentro de uma terapia intensiva e ele está grave, ele vai ficar muito tempo acamado, ele tem um risco de ter uma lesão por pressão, que a gente fala. E essa lesão por pressão, ele pode aumentar a estadia dele dentro do hospital, ele pode infectar, ele pode tomar mais antibióticos, ele pode vir até a falecer, entrar num quadro sepsis. E a estomaterapia está ali para fazer a parte de prevenção, não só de tratamento. O nosso foco maior dentro da área hospitalar é a prevenção, é abaixar os níveis de lesões por pressão dentro do hospital. Que o meu trabalho dentro do Hospital Santana, a gente tinha mais ou menos de 10
10 a 15 lesões por pressões em cada UTI por mês. E eu consegui fazer um trabalho, um case de sucesso, e abaixei para 1 e teve mês de nenhuma lesão. Nossa, que beleza, que ótimo. Foi um trabalho bem suado. Mas a gente conseguiu. Não foi sozinha, claro, a gente teve outras pessoas junto comigo, mas dentro do hospital é mais na parte de prevenção. Eu atuava também na parte muito de tratamento de feridas, porque eu gosto. Então, a gente tem muitas úlceras, pé diabéticos. Teve muitos pacientes de eu falar pro vascular assim, dá um tempinho pra mim, me dá uma semana, não faz amputação ainda, eu consigo. Porque eu morro de dó. É um membro, é um pé, aquele pé que tá infectado, ele é parente de alguém. Ele vai ficar sem um membro, psicologicamente ele vai ficar abalado, né? Então, eu sempre... E aí os doutores falavam assim pra mim, tá, Rafa, vai, você tem? E aí eu fazia o meu trabalho, mandava foto pra ele, e aí ele falava assim, ficou bom, não vai precisar ir pro centro cirúrgico. Nossa, aquilo pra mim era... Sabe, eu ia no céu e voltava, sabe? De tão emocionante que era ver o sucesso da evolução da ferida, sabe? E assim, Rafa, particularmente tive uma experiência mais ou menos assim, não comigo, no caso a minha avó, ela teve um problema de circulação nos pés e teve necrose. Sim. Então, e também por um momento de negligência médica, assim, na UTI aquilo piorou. O que acontece? É o que eu falo. O médico, ele não está preparado, não é culpa dele. Ele não é preparado para cuidar de lesão. Por isso que tem a estomaterapia, né? Quando eu iniciei no Hospital Santana, eu tive assim, vamos dizer assim, você aqui no seu quadrado e eu no meu quadrado. Eu sou médico, você é enfermeira, cuidado. Depois, quando eu comecei a apresentar os resultados, comecei a mostrar, e aí eles falaram assim, chama a Rafa. Que eles, assim que eles chamam. Assim, a conduta é dela. Sim. Se ela falar que é para usar tal coisa, a gente vai usar. Se ela falar que é para dar alta, a gente vai dar alta. Porque a especialista é ela, entendeu? E foi um trabalho assim, muito legal dentro do Hospital Santana. A parte da direção médica me acolheu muito bem, sempre me dando um apoio quando eu recebia alguma assim, vamos dizer assim, o médico dizia assim, não, o paciente é meu. Não, quem vai mexer sou eu, né? E aí eu sempre conversando com a parte da diretoria, não, vamos deixar ela fazer, depois a gente fala, se ela apresentar resultado. E aí, graças a Deus, eu sempre apresentei bons resultados e aí conquistei o meu espaço. Tanto na parte de lesões, como na parte também, porque a estomaterapia, a gente fala que a gente tem, são os estomas, por isso que vem de estomaterapia. O que é o estoma? O estoma a gente pode falar de uma traqueostomia, um orifício, a pessoa teve um câncer e aí teve que fazer uma bolsa de colostomia. Ultimamente uma atriz que a gente está vendo aí, que é a Preta Gil, que ela fez uma ileostomia, que é muito legal, muito importante ela divulgar, mostrar que, né? Porque eu tenho uma paciente, ela quis ir pra praia e aí ela falou assim, mas eu tenho vergonha. Eu falei, você não tem vergonha, isso faz parte do seu corpo, né? E aí eu consegui uma bolsinha pra ela especial, pra ela poder entrar na praia, porque isso faz toda a diferença pra ela, né? E eu achei muito legal a Preta Gil divulgar que tá ali, que faz parte dela, que não é para as pessoas ter vergonha, porque é constrangedor. A gente tem a nossa parte, vamos dizer assim, fecal, e aí a gente quer soltar uma flatulência, né? E aí você consegue segurar, só que quando você tem um estômago, isso não acontece. Então as suas fezes começam a sair pela bolsa, você não consegue controlar. E é ali onde a pessoa tem vergonha, ela não fica mais, não quer viver em sociedade, né? Não quer mais participar porque tem um odor. Claro que hoje em dia, com o nosso trabalho da estomaterapia, a gente consegue o quê? Usar artifícios através da tecnologia para minimizar o cheiro, o odor, mas são todo mundo que conhece? Não.
E muitas vezes as pessoas... Claro que hoje, graças a Deus, a gente tem um sistema único de saúde, mas muitas vezes não é sempre que a pessoa consegue ter acesso. Quem tem acesso... A informação não chega até a pessoa. Exatamente. Às vezes não é um equipamento de última geração também, assim, que você consegue utilizar desses recursos. Às vezes é muito caro para a pessoa que precisa. Então são uma série de situações que é bom até quando a gente fala sobre isso, você falando sobre essa questão, como você citou também a Preta Gil, ter essa representatividade de mostrar que essas coisas são normais. São normais, isso acontece, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? E você ter um profissional que pode te ajudar, que pode te auxiliar, faz toda a diferença, tanto no seu tratamento, como na sua vida pessoal, né? E no seu psicológico também, para a gente devolver essa pessoa para a sociedade, né? E daí, assim, Rafa, eu queria que você falasse um pouco... Você já citou alguns momentos específicos onde o tratamento com o estomaterapeuta deve ser realizado. A gente vê isso muitas vezes dentro do hospital. Mas, por exemplo, às vezes, houve uma situação comigo que eu já saí do hospital, já passei um pós-cirúrgico. Quando eu devo procurar esse tratamento com o estomaterapeuta? Então, você pode fazer uma consulta de enfermagem, né, com um estomaterapeuta, no momento que você tiver qualquer dúvida, no momento que você precisar. Se você teve uma queimadura, são coisas simples, você pode solicitar uma estomaterapeuta. Dentro do hospital, o que acontece? Não são todos os hospitais que têm estomaterapia, porque a gente ainda não tem uma legislação que diz que é necessário ter uma estomaterapeuta dentro da unidade. Os hospitais de grande porte, que tem selo de qualidade nível internacional, como a Georgian Commission, é onde tem a estomaterapia, que faz toda a diferença. Mas os outros hospitais, onde não tem esse selo, por exemplo, na rede SUS, são poucos os lugares que tem. E a gente vê como faz diferença. E quais são as consequências de não ter? No final das contas, é aquilo que a gente falou. Um nível de feridas, por exemplo, em UTI, que vai ser imenso. Isso era até um assunto que a gente, quando na produção do roteiro, a gente estava discutindo. A importância de pelo menos um estomaterapeuta por unidade de saúde. Porque tem essa importância tanto na internação quanto no pós-cirúrgico. Isso mesmo. Principalmente no pós-cirúrgico. Quais são os principais cuidados a serem tomados? Então, por exemplo, no paciente cirúrgico, o que acontece? A gente tem uma lesão, né, que foi feita, uma cirurgia limpa, e aí a gente tem que verificar quais são os sinais de infecção. E a gente está ali para prevenir. Quais são os sinais? São rubor, que é o calor na pele. Você tem uma ferida e aí tem os pontos cirúrgicos, ela tem que estar limpa e seca, ela não pode sair secreção. E aí, se isso está acontecendo, e aí, o que eu vou fazer? Né? Eu vou acionar o médico vai, por exemplo, vai entrar com antibiótico, a gente, como estomaterapeuta, a gente já colhe uma cultura, a gente já vê qual é a bactéria que está ali, para entrar com o antibiótico certo, a gente já entra com uma cobertura antimicrobiana, já vai fazer os curativos da forma adequada. E se você não tem uma estoma, simplesmente a pessoa vai simplesmente higienizar com o soro, vai ocluir e vai aguardar a conduta do médico. Se ele achar que deve entrar com um antibiótico, ok. Se ele achar que não deve, ninguém vai fazer nada. E muitas vezes a ferida não sara e isso pode gerar outras grandes consequências. Isso, porque assim, quando você vê uma lesão e você olha para ela e você vê que ali tem alguns sinais de infecção, embaixo da lesão embaixo ali dos pontos cirúrgicos que está o problema, porque ali embaixo tem tecido inviável, tem secreção, né? E aí muitas vezes você só olhando, você não consegue observar. E aí o olhar da estomaterapeuta é um olhar diferenciado. Eu olhei, bati o olho e falei assim, aqui tem tecido inviável, aqui tem um esfacelo. E o médico fala assim, não, mas aqui não é nada. Não, doutor, isso aqui sim. A gente olha e a gente fala assim, a lesão tá com um brilho diferente, que a gente fala, isso é sinal de um biofilme, isso é um sinal da bactéria. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente pega mesmo trabalhando. Uhum. E é como você falou, assim, não é simplesmente por qualquer coisa, porque você é especialista. Isso. É por ter essa especialidade, que muitas vezes, isso até me impressionou quando você disse, muitas vezes o médico não tem
por não ser da área dele, às vezes Isso. essa expertise de conseguir olhar e falar assim, Isso. olha, isso tem, é igual você falou, tem uma cor diferente, Tem uma um cor brilho diferente, isso mesmo. Atualmente eu cuidei de uma paciente e o cirurgião plástico teve uma complicação cirúrgica e aí o cirurgião plástico me deu todo o aval, falou assim, o que você pediu, o que você pode solicitar. Eu falei pra ele, não, tudo bem, doutor, então vamos lá. E aí quando eu fui trocar o curativo dela, eu falei assim, doutor, a gente precisa entrar com antibiótico nessa porque o antibiótico faz parte, não sou eu que Sim. prescrevo. E aí ele olhou pra mim e falou, mas por que você acha disso? Eu falei assim, eu falei assim pra ele assim, ó, você tá vendo esse brilho aqui diferente? Isso aqui é sinal de biofilme. Pode ser que não seja nada, mas isso é uma característica bem forte de biofilme. Biofilme é o quê? É quando a bactéria tá ali, ela é muito inteligente, ela pega e faz um filme um protetor para o quê? Para tudo que você colocar ali, eu não consegue penetrar na lesão. Então, se eu colocar um curativo que ele não destrói o biofilme, aquela lesão vai continuar ali e vai meses, anos, que tem gente que tem uma lesão há 10 anos. Nossa. E tudo por quê? Porque tem um biofilme. Entendi. Ela vai mantendo a lesão aberta, de certa forma. Isso mesmo. E daí, assim, a gente tem falado disso, a gente já citou essa questão, por exemplo, da bolsa de... A bolsa de colostomia. Colostomia, obrigado. E a gente sabe que muitas vezes essas feridas não somente afetam a saúde física das pessoas, mas também a saúde mental e até por causa da sua imagem. Você falou, a mulher tinha vergonha de ir na praia e tudo mais. Qual a importância, muitas vezes, você já citou o contato e o diálogo com os médicos, mas às vezes também um diálogo com um médico psiquiatra, um médico psicólogo, em paralelo a esse tratamento estomaterapêutico? Eu também cuido de lesão oncológica, né? E aí são pacientes, o que acontece? Que muitas vezes eles são paliativos, né? Sim. São pacientes que ele sabe que os dias deles, vamos dizer assim, tá contado. Ele vai vir a falecer, que não tem nada que a gente possa fazer. E aí, eu cuidei de um paciente que ele tinha uma lesão na região do pescoço e a médica oncologista e a médica paliativista me chamou. E aí ela falou assim pra mim, Rafa, ele é um paciente que ele já tá paliativado, ele sabe que ele vai vir a falecer, mas a gente queria dar qualidade de vida para ele por esses últimos momentos. Quando eu cheguei no quarto, era um odor insuportável, era secreção descendo, ele não conseguia dormir. E aí eu falei assim para ele assim, e ele foi bem ríspido comigo, ele falou assim, eu conheço o meu diagnóstico, eu sei o que está acontecendo comigo e o que você vai fazer? Aí eu peguei e falei assim pra ele assim, então a gente vai limpar, a gente vai cuidar desse daí. Aí ele pegou e falou assim, não, porque isso aqui não tem jeito, porque a lesão dele é uma lesão cancerígena, então é uma lesão que não vai curar com um curativo, né? E aí eu peguei e falei, mas eu tô aqui para dar qualidade de vida para você, porque você não precisa ficar com esse cheiro, você não precisa ficar com essa secreção. A doutora veio conversar comigo, a psicóloga veio conversar comigo, falando que o seu filho não consegue entrar dentro do quarto do odor. Ele tinha um filho de 11 anos e os últimos momentos da vida dele ele que tá com o filho dele. E é muito triste você não conseguir abraçar o seu filho, porque o odor é tão forte que causa náusea, vômito na pessoa. A pessoa fica isolada num quarto. Então, você já pensou, você tá passando por um momento tão difícil como esse, sabendo que você vai vir a falecer e os seus entes queridos não conseguem permanecer ao seu lado. E aí eu falei, deixa eu cuidar. E aí ele pegou e falou assim, vamos ver. E aí eu fui trabalhando, e aí depois que eu limpei toda a lesão dele, e aí ele me agradeceu. E aí quando ele foi embora, ele pegou e falou bem assim, a doutora falou, não, hoje eu vou te dar alta, tudo. Ele falou assim, a Rafa me deu alta? Porque ela tá cuidando disso aqui, porque ninguém conseguiu mexer nessa lesão aqui no meu pescoço. Foi ela que tirou o cheiro, foi ela que tirou a secreção. Ela me devolveu a qualidade de vida de novo. E aí a gente fez uma festinha pra ele dentro do hospital, o filho dele veio, sabe? E assim, eu até me emocionei, sabe? Assim, chorei, porque assim, de ver, sabe, ele abraçando o filho dele de novo, sabe? E assim, foram momentos que assim,
que a gente pode devolver a qualidade de vida para as pessoas, né? Porque assim, você já está passando por um momento difícil, o seu psicológico já está abalado. E o que você quer? É a sua família do lado, são os seus entes queridos. Mas como que você vai conseguir, sendo que as pessoas não conseguem chegar perto de você por causa de secreção, por causa do odor? Porque o odor da ferida oncológica é um odor muito forte, um odor bem difícil mesmo, que até pra gente profissional da área tem gente que passa mal. E ele pegou e falou assim, você me devolveu para a sociedade, e agora eu tô indo bem. Daí eu falei, não, agora você pode ir embora, você pode, tá bem. Aí ele, eu posso mesmo, Rafa? Pode sim, pode ir embora. E aí ele me abraçou, e isso pra mim não tem preço, sabe? Não tem preço. Então, por isso do serviço da estomoterapia, a gente também está aqui para devolver a qualidade de vida para a pessoa. Nem que a gente faça um pouquinho, igual o que eu fiz para ele, porque eu fiz um pouquinho, né? Depois ele veio a falecer, mas pelo menos ele conseguiu abraçar a família de novo, estar no ente familiar, voltar para sua casa, que nada melhor que você estar na sua casa, né? Porque você não quer morrer, já que você vai vir a falecer, você não quer morrer dentro do hospital, você quer morrer dentro da sua casa, você quer morrer no seu lar, com as suas coisas, com os seus entes queridos, não dentro de um hospital, né? E aí devolver ele para a sociedade bem, isso é gratificante. É uma experiência única, né? É. E assim, entrando numa questão de agora, às vezes o cuidado que a pessoa mesma ela deve ter quando ela está dentro desse tratamento. Quais são esses cuidados? Por exemplo, estou passando com uma estomaterapeuta, ela está cuidando de mim, seja em casa, seja no hospital. Há cuidados que eu mesmo posso tomar para que eu não piore aquela lesão ou que eu não venha causar uma lesão em mim? A gente sempre fala assim, a estomaterapia, a gente faz o serviço, por exemplo, do curativo, mas ela anda junto com outros pilares, tipo uma pirâmide, né? Então a gente fala que tem o curativo, que tem a lesão, o profissional que está fazendo, a alimentação, que é muito importante, que as pessoas não dão importância à alimentação. A alimentação é fundamental, porque a lesão, ela para o músculo poder crescer, para ele poder se restaurar, ele vai precisar de proteína. Então ele precisa de um porte proteico, ele tem que estar com suas vitaminas em dias, né? Então, a alimentação é importante, porque se ele tiver com déficit proteico ou déficit alimentar, o corpo, ele é muito inteligente, ele vai dar para os órgãos nobres e a lesão sempre vai ficar por último. Né? Então, a gente sempre passa orientação. O que você está comendo, o que você está fazendo, vamos manter uma higiene adequada, nada de tomar banho e deixar a água do banho cair sobre a lesão, que muitas vezes a pessoa fala, a gente lava na hora do banho. Não, isso é super errado. Nosso corpo, na hora que a gente vai tomar banho, a gente está lá para tirar as impurezas, né? Para tirar a sujeira. E aí, o que a gente faz? A gente deixa a sujeira do nosso corpo ir para a lesão. Então, a gente nunca deve fazer isso. Nossa. A gente sempre tem que proteger a nossa lesão. Nunca, antigamente não. Falava assim, na hora do banho você já lava com água e sabão. Nossa. Não. Não. Então são pequenas coisas que fazem muita diferença, né? Porque você vai levar bactérias da parte do nosso corpo para a ferida, que é onde tem que estar o lugar mais limpo possível. Sim, entendi. Então, além de alimentação, você destacou, por exemplo, a questão da proteína também. Quando a pessoa sabe que ela deve procurar um estomaterapeuta? É qualquer lesão que ela deve procurar? Ou quando é uma lesão realmente mais grave, que ela vê assim? Ela pode chamar a estomaterapeuta para qualquer lesão, mas a gente dá mais foco em lesão de, vamos dizer assim, a gente tem uma lesão que tem um tecido, vamos dizer uma lesão por pressão. Quando a gente tem uma lesão por pressão, que é uma lesão que o paciente ficou muito tempo deitado, ela tem uma camada preta de necrose. Ali tem que chamar um estomaterapeuta. Tá saindo secreção, você apertou, saiu secreção, que é aquele pus purulento, a gente tem que chamar uma estomaterapeuta. Você tocou na lesão, nossa, tá quente, parece que ela tá com febre. Ali são sinais de infecção. Ali é onde você deve acionar o médico e a estomaterapeuta. E a gente falou também assim, por exemplo, há pacientes que sofrem com feridas abertas
ou que tem problemas de cicatrização, às vezes por problemas... diabéticos, hipertensão. Exatamente, que causam essa dificuldade de cicatrização. Isso. Como a estomaterapia também auxilia na recuperação dessas pessoas? Isso, o que acontece? Quando o paciente, a gente cuida bastante, por exemplo, de um pé diabético, né? Que é que a gente mais vê, um pé diabético. E aí, ele tem essa dificuldade de cicatrização. A estomaterapia, quando a gente vai lá cuidar da lesão, ele sempre vai precisar de um debridamento. Aquele tecido que chama tecido inviável, que é um tecido mais amarelado, a gente tem que removê-lo, porque se a gente deixar, o processo de cicatrização nunca acontece. Então, muitas vezes você vai ver uma paciente com uma lesão tipo de 10 anos, você vai ver que ela tem pontos amarelos. Não é secreção que você aperta, não sai pus, é duro. Mas ali são tecidos de necrose. E por enquanto que tiver aquele tecido ali, o processo de cicatrização não acontece. Caramba, gente. E ela pode ficar assim por muitos anos. Mas com tratamento estomaterapêutico? Com tratamento da estoma, a gente vai removendo esse tecido e vai fazendo com que, para que isso não volte. E a gente vai vendo as intercorrências da lesão. Então, muitas vezes ela tem uma hipergranulação, que é quando as bordas da lesão ela sai para fora. A lesão cicatrizou tanto que ela vamos dizer assim, ela explodiu. E aí a gente precisa tirar também aquele tecido, porque senão vai ficar uma cicatrização feia, né? Porque por mais que você vai ter uma cicatriz, mas você quer manter ela, vamos dizer, mais bonitinha possível, isso mesmo. Então a gente também consegue fazer isso, né? A gente consegue trabalhar essa parte. A gente consegue também, por exemplo, você foi no médico, você tomou antibiótico, por exemplo, por 14 dias. E aí tá indo tudo bem, tá evoluindo bem. De repente, do nada, ela infecta de novo. Você vai saber se isso é um processo da cicatrização ou não, é normal, eu preciso voltar no médico? E aí com a estoma ela vai poder dizer para você. Muitas vezes a gente entra com antimicrobianos sistêmicos que não há necessidade de a paciente tomar o antibiótico. Só com o cuidado da estoma isso já é evitável. Já seria resolvido muitas vezes. Que legal, eu acho muito legal falar sobre isso, Rafa, porque muitas vezes a gente não faz ideia disso. Quantos de nós já fizemos cirurgias, deu, mesmo que fosse uma pequena infecção, assim, e a gente já tratou às vezes também com um antibiótico, qualquer coisa que fosse, e a gente não sabia que às vezes podia ser tudo muito mais simples. Muito mais simples, é verdade. E eu queria que você falasse, sim, qual foi, você já citou uma história que foi uma história emocionante, mas qual talvez tenha sido o seu maior desafio e o momento mais gratificante da sua carreira? O meu maior desafio foi ter pegado uma infecção o paciente fez uma cirurgia cardíaca e aí quando você faz uma cirurgia cardíaca o osso externo é aberto, né? O médico serra e aí o que aconteceu? Infectou. E aí, para me tratar da lesão dele, eu via o coração dele batendo. Então, eu pedia para ele parar de respirar, porque quando ele fazia assim, eu falava assim, respira. Aí o tórax abria. E aí eu segura. Aí eu ia lá, limpando e vendo o coração dele batendo. Meu Deus, meu Deus. E eu vendo o coração dele batendo. E aí eu ia limpando todo o tecido de necrose que tinha ali, limpando toda a secreção, lavando com soro, com técnica estéreo. O paciente estava dentro da UTI, eu ficava assim 4h30. E ali foi um desafio para mim, porque na época eu fui até conversar com outros amigos meus que são estomaterapeutas para me ajudar, para ver o que eu poderia usar dentro daquele, qual era o material que eu poderia usar ali dentro, porque o miocárdio dele estava exposto. E aí eu posso colocar qualquer tipo de material lá dentro, dentro do coração? Sim. E aí muita gente falava assim, Rafa, não sei, isso nunca aconteceu comigo, sabe? E aí, estudando muito, vendo muito artigo científico, e aí a gente consegui limpar, e o cirurgião pegou e fechou o externo, e aí a cirurgia dele ficou bonitinha novamente, mas assim, o cirurgião cardíaco me deu 1 semana. Ele falou assim, você tem 1 semana
porque eu vou fechar aquele externo, porque ele não pode com o coração aberto. Sim. Aí eu falei pra ele, doutor, mas tá cheio de tecido de necrose, preciso tirar. Porque quando há o tecido inviável, o tecido de necrose, o que acontece? A lesão vai abrir de novo. A ferida, ela vai fazer assim, ela vai arrumar um jeito de poder, de sair, de qualquer jeito. E aí ele pegou e falou assim pra mim, assim, você tem uma semana daqui, tipo, quinta-feira eu volto e aí a gente conversa. E aí eu limpei, mostrei pra ele, aí ele viu, aí ele pegou, eu falei, mas eu ainda não terminei. Ele falou assim, não, mas você tá fazendo um bom trabalho, você tem mais uma semana. E ali foi um desafio muito grande mesmo. Eu até filmei o coração dele, eu limpando, e aí eu pedi pro meu amigo, olha o coração, filma o coração dele batendo, e eu com a pinça lá, morrendo de medo, falei, não posso tremer, porque a pinça não pode cair. E se o celular cair aqui, meu Deus, também? Calça. Não pode cair, porque o coração dele, você via mesmo o coração dele batendo. Que nervoso que deve dar, Tá, né, Rafa? dá mesmo. Porque é uma coisa muito... É ali o coração, gente. É o coração. Os médicos vieram, todos eles veio. Rafa, deixa eu ver. Vamos ver, doutor. Olha ali. Nossa, Rafa, é o miocárdio dele mesmo, tudo assim, nossa, é o miocárdio. Eu falei, é o miocárdio dele batendo, é o miocárdio Virava dele. um evento assim, não, agora a Rafa vai lá e vai cuidar do homem que o filho vai... Vamos ver o coração, gente. Vamos ver o coração. Os alunos de medicina, de um monte das coisas assim, hoje vamos ver um coração batendo. Com o peito aberto. Mas, e o bom é que no final das contas deu tudo certo. Tudo certo. Isso é a parte também muito gratificante. Eu acho que a história mais gratificante você também já conseguiu contar pra gente, de poder devolver. Até tinha uma pergunta aqui sobre essa questão do bem-estar. E você já antecipou ela, falando como é bom, como a sua profissão, como essa sua especialidade é capaz de devolver o bem-estar às pessoas também, né? E muitas vezes uma pessoa é enfermeira e ela quer também se especializar nessa área. Às vezes ela está nos assistindo e ela quer saber como eu faço para me especializar nisso. Quais são os caminhos possíveis? Então, eu recomendo você procurar o site da SOBEST, que é a Associação Brasileira de Estomaterapia, e ver quais são as universidades que são credenciadas, porque hoje em dia tem muito curso aí de estomaterapia, que o primeiro que eu fiz, ele não era licenciado, ele tinha o título do MEC e tudo, mas ele não tinha a licença da Sociedade Brasileira de Estomaterapia. Então é como se não tivesse validade nenhuma, né? Eu vou prestar a prova futuramente aí para mim ser uma TISOBEST, que é um título, né, que a gente tem da estomaterapia. É como se fosse, vamos dizer assim, o advogado tendo a OAB. Sim. Mais ou menos assim, para ser clara. E aí, então, lá no site ele tem todas as universidades que a Sociedade Brasileira de Estomaterapia dá o selo, que ela é credenciada, que você não vai ter problema para depois tirar o seu título, né? Eu recomendo você procurar por ali. Rafa, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado por essa entrevista. Eu abro esse espaço para você fazer suas considerações finais. Você também informar seu telefone para contato e como é possível muitas vezes também contar com seus serviços. Conta pra gente. Então, eu tô nas minhas redes sociais, né? É enfermeira rafaelarodrigues.enfer e no meu Instagram, e lá tem o meu número de telefone, mas para quem quiser saber o número de telefone é 11 9 50 80 3272, e aí pode entrar em contato que a gente conversa e a gente trabalha de uma melhor forma para poder cuidar. Rafa, eu agradeço muito a sua presença, agradeço muito por você estar aqui com a gente hoje. Da gente poder bater um papo e conhecer um pouco mais dessa profissão maravilhosa. Eu só queria falar mais uma coisa. Claro. Eu estou tirando agora uma habilitação que é para prescrever medicações manipuladas. E a gente sabe que para você fazer um curativo, as placas são alta tecnologia. A gente tem curativo que custa até R$200. E é um curativo que, assim, você não vai ficar um mês, né? E aí você fazendo essa habilitação é onde eu vou prescrever medicações manipuladas para que a pessoa que tenha uma condição de vida um pouco mais precária, que receba, por exemplo, um salário mínimo, ela consiga fazer o tratamento com qualidade da mesma pessoa que faz o tratamento, por exemplo, gastando R$1.000 por semana. Beleza, que ótimo.
Né? Vai ser uma grande oportunidade para deixar também esse tratamento mais acessível às pessoas. Isso mesmo. Então, a gente deseja sucesso e tudo o que a gente puder ajudar também nós faremos. Obrigada. Ainda mais porque você foi muito importante na vida de uma das nossas amigas e companheiras de trabalho aqui. Obrigada. Então é um prazer te receber aqui. Muito obrigado, Rafaela, de verdade, pela sua presença. E muito obrigado também a você, que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Muito obrigado e até a próxima.